Vamos lá, pra gente entender como se deu essa segunda parte desse processo, né, desse Napoleão. Como eu falei pra vocês, Napoleão estabeleceu uma monarquia. Agora ele era imperador da França. Ele faz um plebiscito que se intitula Imperador da França. Mas como que era essa monarquia de Napoleão? Era igual como foi com Luís XVI, Luís XIV e tal, tudo mais? Não. Primeiro que na de Luís XVI quem comandava era assim a burguesia e a nobreza tinham com um papel de destaque dentro desse processo. Nesse momento no Império Napoleônico não. Quem se destaca, estabelece dentro desse processo é a burguesia. Então, e uma desses papéis como se diz, pontos importantes desse processo é o ato de coroação. Anteriormente aos reis, monarcas e tudo mais, imperadores, quem consagrava esse carinha como rei daquele lugar era justamente a igreja. Nesse momento, a igreja é a burguesia. A burguesia não, desculpa, a nobreza. Nesse momento não. Napoleão faz o ato de coroação. Ele pega a coroa e coloca na própria cabeça. Isso tem um significado importantíssimo e muitos signos sobre isso. Por quê? Ao fazer isso, ele está deslegitimando todo o papel importante que a igreja teve por muito momento. Então agora quem se consagra rei é ele que se coloca diante da sociedade. Lembrando que a gente tem um Estado laico, então isso é super importante para poder ele conseguir colocar, fazer os processos que ele quer e tudo mais. Então vamos lá. Um dos principais destaques e um dos principais motivos por qual Napoleão é reconhecido é sim pelo processo de expansionismo que ele tem. Napoleão, digamos, é um cara insaciável, ele quer conquistar tudo e todos. Então ele começa a conquistar toda a Europa, né, nesse processo de expansão. Ele conquista a Holanda, ele conquista a Prússia, ele conquista a Áustria, ele conquista a Portugal, ele conquista a Espanha. Então esse processo incessante sobre um expansionismo é por caráter totalmente napoleônico, e por isso ele é conhecido, ele se transforma ele se destaca tanto nesse processo francês. No entanto, Napoleão, quem era o seu, digamos, calcanhar de Aquiles? Era justamente a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra é uma grande potência e que a França tem rixa com a Inglaterra até hoje. A França é rixa antiga, muito antiga. Só que o que acontece? Apesar de todo esse processo expansionista, isso não faz com que as outras potências deixem de fazer tratados econômicos com a Inglaterra, que era o objetivo da França. Enfraquecer a Inglaterra, se mostrar diante bem maior do que a Inglaterra. Então, Napoleão perde uma batalha contra os ingleses, né? E isso deixa ele furioso, porque ele quer acabar com esse poderio inglês. Ele pega, e o que Napoleão faz? Ele decreta o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Proibia que qualquer nação europeia fizesse qualquer tipo de trato econômico, tanto de industrialização, tanto de produtos industrializados com a Inglaterra. Ao fazer isso, Napoleão tinha como objetivo enfraquecer a economia da Inglaterra e assim conseguir destruir ela por dentro, digamos. No início, isso é algo muito, muito potente, entendeu? Só que depois de um momento, não. Porque a França não tinha todo esse processo, toda essa industrialização para equiparar toda a necessidade que essas potências tinham. Então vamos lá. O que eu estava tentando explicar para vocês? Napoleão, com esse processo de expansão insaciável que ele tem, ele começa a invadir várias nações e conquistar, e faz esse bloqueio continental. E quem
se negasse a fazer esse bloqueio continental, ele automaticamente ameaçava militarmente. O que acontece é que todo esse processo de medo dessas nações, no primeiro momento, faz com que esse bloqueio continental seja sim um sucesso. Só que depois de um certo período, as pessoas começam a perceber que a França não tem todo esse poder econômico para poder dar a industrialização que todas essas nações merecem. Então eles começam sim a fazer escondidos tratos com a Inglaterra e tudo mais. Ao descobrir isso, Napoleão começa a fazer esse processo de invasão, de militarizar, de proibir, né? E o início do fim dele é justamente quando ele invade esse Império Russo, né? Em 1912, o que os russos fazem? Ao Napoleão descobrir que os russos ainda estavam fazendo tratados com esses ingleses, ele pega, né? E invade essas terras e faz com que... só que ao invadir a Rússia, ao invadir Moscou, né, o que acontece? O rei, né, o imperador daquele lugar, o que ele faz? Ele faz um processo que é chamado de terra arrasada. Eles não deixam nada, não deixam mantimento, não deixam alimento, não deixam bebida, não deixam nada, deixam toda aquela terra sem nada. E quando chega lá, todo esse processo da França até a Rússia faz com que nesse caminho Napoleão já perca homens, os homens chegam com fome, ainda vão atacar esses caras, sendo que quando eles chegam lá não tem comida, não tem bebida, não tem nada. Isso faz com que Napoleão perca boa parte dos seus soldados, né? E é o início do fim desses caras. Só que aí algumas nações elas se juntam, né, a partir desse enfraquecimento que teve com o não sucesso dessa invasão à Rússia, que é conhecido como as Batalhas das Nações, que é a junção da Prússia, da Rússia, da Áustria e da Inglaterra. Eles se juntam a essas nações para poder batalhar com Napoleão e faz com que Napoleão perca essa guerra e obriga Napoleão a assinar um tratado. Esse tratado fazia com que permitia e possibilitava Napoleão a declarar que não queria nenhum tipo de poder, deixava o seu império, e assim começa a dinastia Bourbon na França. Só que aí Napoleão ainda tenta fazer isso e eu vou explicar isso para vocês como funcionou. Então, o que acontece é que com esse tratado, né, que essa aliança que foi feita entre a Prússia, a Áustria, a Inglaterra e a Rússia fazem Napoleão assinar, faz com que Napoleão abdique de todo o seu poder perante a França, perante aquele governo francês. Napoleão abdica, é exilado ele é exilado numa ilha com uma pessoa super gorda e vive muito bem, né? Afinal, ele era o rei da França. Mas isso não significa que isso acabou com os ideais de Napoleão. Napoleão ainda tinha um pensamento, digamos, o pensamento de recuperar tudo aquilo, toda aquela expansão, todo aquele trabalho que demorou anos a ser feito. Napoleão, então, invade a França de novo digamos, com o exército, né? E esse período, ele toma esse poder de novo, e esse período é chamado do período dos 100 dias, né? O governo dos 100 dias. O nome já diz tudo, porque era um governo que durou 100 dias. Até porque, se a gente for parar para pensar, essa aliança entre a Prússia, a Rússia, a Áustria e a Inglaterra não acabou por ali. Ela continuou e fez com que Napoleão, após esses 100 dias, fosse novamente exilado, e aí sim acabou a era napoleônica. Napoleão não tentou novamente recuperar a França, e assim ele morre exilado numa ilhazinha, todo bonitinho. Esse período da era napoleônica
fez com que causasse nessas outras potências europeias essa sensação de instabilidade. Essa instabilidade, ela aconteceu desde o processo revolucionário que foi a Revolução Francesa. Mas, nesse momento, as pessoas entendem, né, aquelas potências entendem a necessidade de reestabelecer uma Europa com os territórios delimitados como era anteriormente. Eu não estou falando a volta de um governo absoluto, né? Eu não estou falando a uma sociedade com aquele pensamento, até porque o pensamento revolucionário pairava aquela sociedade. Mas eu estou falando de uma unificação para tentar fazer com que essa Europa se mantivesse sem guerras, pelo menos por um período, para se recuperar. Até porque, se a gente for parar para pensar, a guerra leva a vários problemas. Quais são os problemas? Estrutura, agricultura, tudo isso influenciado pela guerra, porque destrói esses espaços. Então, é decretado esse processo de unificação e apaziguamento dessa Europa é chamado de Congresso de Viena. O Congresso de Viena nada mais foi do que fazer com que essas potências que eu falei para vocês, que era a Prússia, a Rússia, a Áustria e a Inglaterra, fossem responsáveis por manter um apaziguamento desse território. E essa aliança é chamada de Santa Aliança. Então, os objetivos desse Congresso de Viena foi retirar qualquer tipo de vestígio da Revolução Francesa e dos processos revolucionários que parava a sociedade naquele momento e da era napoleônica e dessas instabilidades, dessa guerra, desse expansionismo louco que Napoleão faz. Então, assim, a era napoleônica foi uma era muito importante historicamente, até porque ele foi um cara que se expandiu de forma muito radical e ele conseguiu chegar em lugares inimagináveis, até porque a Europa é um espaço muito grande, e ele conseguiu unificar, nacionalizar a França e tornar a França como uma potência gigante. Mas são várias potências, né? Então, uma única potência disputando com Napoleão, talvez ela não conseguisse, a não ser a Inglaterra. Mas como eles se unificaram, fez com que fosse barrado esse expansionismo napoleônico. Então eu acho assim que é importante vocês entenderem esse processo de expansionismo, porque foi isso que deu cara a Napoleão, foi isso que fez com que Napoleão fosse quem ele era. Então eu acho que é por hoje só. Agora a gente vai para... Façam os exercícios e vamos tirar nossas dúvidas lá na aulinha em vídeo, tá? A gente tira a dúvida, faz os exercícios e vamos fazer com que a matéria fixe na mente de vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau.